necessária, inclusive também no nosso meio. Tá? A gente viu o papel de autoridade e submissão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A gente viu que a questão da submissão não é só de baixo para cima, mas também de cima para baixo, como a gente tem visto em todas as aulas. Tá? E que a gente viu também que, para que os nossos filhos, né, possam se submeter, nós precisamos nos submeter a eles no mesmo espírito de Elias, no mesmo espírito de João Batista, que preparou o caminho do Senhor para o povo. E nós somos esses precursores do Senhor na vida dos nossos filhos, aqueles que preparam o caminho. Nós antecedemos o Senhor na vida deles. Nós é que vamos mostrar para eles como é um relacionamento de pai e filho. Nós seremos esse espelho. Então, para isso, nós precisamos ser essa referência segura, coerente, uma referência de maturidade, de discernimento no nosso relacionamento, não só com Deus, na forma de Deus, mas também, principalmente, como pai, que a gente viu que é uma questão de maturidade. Assim como Jesus fez conosco, nos edificando. Tá? E é aqui que a gente vai entrar na questão da submissão e da autoridade no casamento. Por quê? Por que a gente falou primeiro dos filhos e não falou do casamento, se na ordem lá do texto primeiro fala do casamento e depois fala dos filhos? Eu quis tratar essa questão dos filhos primeiro para a gente entender qual é o nosso papel de submissão. E de suma importância para que os nossos filhos aprendam a se submeter, que o nosso casamento seja uma referência disso para ele. Não basta que apenas o pai ou apenas a mãe seja uma referência. É óbvio que vão haver circunstâncias, vão haver casos em que, por exemplo, a mãe não crê e o pai crê. Então, o pai sozinho vai ter que ser essa referência, ou vice-versa, né? Ou a mãe crê e o pai não crê, e a mãe vai ter que ser essa referência. Mas a vontade de Deus para nós é que o nosso casamento, a nossa família como um todo, seja essa referência para os filhos. Tá? Sejamos essa referência realmente sólida. Tá? Por quê? Porque o fruto, como a gente já viu lá atrás, o marido e a mulher, eles formam juntos o quê? A árvore. Nós somos um corpo que formamos como se fosse uma árvore, dando esse exemplo. E os filhos vão ser o quê? Os frutos que vão surgir a partir dessa árvore. Tá? E uma árvore, vamos dar um exemplo aqui, como se fosse uma árvore dividida, uma casa dividida, um corpo dividido, não subsiste, não gera frutos. Deixai vir as minhas criancinhas. Ó, filha, aqui, ó, senta ali com a vovó. Tá? Um reino dividido, um casamento dividido, uma casa dividida não subsiste. É como um corpo com um câncer. O que é um câncer maligno? Um câncer maligno, eu vou ler aqui para ficar mais rápido, é uma doença onde células anormais se dividem de forma incontrolável e desordenada, destruindo o próprio corpo, enquanto as células saudáveis do sistema imunológico lutam para combater as células doentes, embora nem sempre com sucesso. As células saudáveis do sistema imunológico reconhecem as células cancerosas como estranhas e lançam uma série de mecanismos para combatê-las. Né? Ou seja, o casamento não pode ser um corpo doente, não pode ser um corpo saudável, porque senão o que isso vai gerar? Como é que vai ser? Tem que ser uma árvore saudável para gerar esses frutos, tem que haver unidade, marido e mulher precisam ser um. E para ser um, é preciso o quê? Se submeter uns aos outros. Não foi isso que a gente viu desde o princípio? Para que haja unidade, é necessário, é fundamental que haja submissão. Não existe unidade sem submissão. Em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, a gente vai ver Paulo falando de submissão e autoridade em diversos níveis. Só que o que a gente às vezes não percebe é que o texto ele não está falando com a questão da submissão e autoridade como um fim em si mesmo.
ele está falando de submissão e autoridade, desde o princípio ali, a submissão e a autoridade, elas entram no contexto de como ser cheio do Espírito Santo. É disso que Paulo está falando. Quando ele entra lá em Efésios capítulo 5, de 18 a 21, não sei se, eu acho que hoje não vai ter leitura, não. Então, quem for abrindo rápido vai conseguir, se não, anota aí. Efésios 5, de 18 a 21, vai dizer o contexto que antecede esses versículos que falam sobre submissão e autoridade, que diz assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a gente viu como que a gente enche do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, sujeitar uns aos outros no temor de Cristo é parte da forma como nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós estamos buscando, nesse ano de 2025, o que aqui na igreja? Avivamento. Ou seja, não há avivamento sem submissão uns aos outros. Não há como. E eu louvo a Deus porque, se eu fosse falar de submissão e autoridade, né, Bianca? Da forma como estava nos livros, eu não chegaria nesse entendimento e hoje a gente não veria a importância da submissão e autoridade para aquilo que nós estamos buscando, que é justamente o avivamento. Pronto, chegou mais uma criança, agora parou tudo. Então, a submissão uns aos outros é parte da forma como nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós enchemos uns aos outros, santificamos uns aos outros. Como a gente viu? Falando uns com os outros. Bom dia. Falando uns com os outros. E depois que ele fala disso, aí ele começa a relatar os níveis de submissão. E aí a gente pensa que a submissão, ele vai falando, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí a gente pensa, bom, é só a mulher que tem que se submeter ao marido. Não. Ele está falando de duas formas de submissão. Como que a mulher se submete ao marido e como que o marido se submete à mulher. A gente não viu aqui que se submeter é o mesmo que amar, o mesmo que edificar. Então, como é que a mulher edifica o marido e como é que o marido edifica a mulher? Qual é o nível de submissão? A gente não viu que Cristo foi o primeiro que se submeteu e foi o que mais se submeteu? Ele foi ao nível mais baixo de submissão. Ele foi até o inferno, ele se submeteu, inclusive, aos que estavam no inferno, foi lá e pregou aos espíritos em prisão. E por conta desse maior nível de submissão, ele recebeu o maior nível também de autoridade. Não foi isso que a gente viu? Então, a mulher se submete ao marido e o marido se submete à mulher. Então, a gente vai ver aqui primeiro como que a mulher se submete ao marido e depois a gente vai ver como que o marido se submete à mulher, tá? Mas antes de ler o texto de Efésios que fala sobre isso, eu quero começar falando sobre a gênese do casamento. Lá em Gênesis 2, no capítulo 18, Gênesis 2, versículo 18 e versículos 23 a 25, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí, verso 23, e disse o homem, afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, ou mulher, porquanto do varão, do homem, foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa palavra auxiliadora aqui é a palavra Ezer, ou Aezer, né? Significa ajuda, socorro, apoio. E a palavra idônea, que é a palavra neged, significa que é notável, que está na frente, está diante da face, face a face, está à sua vista, está com o mesmo propósito, ela é correspondente, paralelo a, no lado oposto a uma certa distância. Presta atenção que essa parte aqui eu achei muito interessante. Ela está do lado oposto a uma certa distância contra ele. Aí fica estranho. Contra ele? Por que contra ele? Se ela é uma auxiliadora. E aí a gente entende que esse
contra ele, é contra para ajudar. Ou seja, quando ele estiver fazendo aquilo que não deve, ela também está ali para ser uma auxiliadora. Ou seja, ela é oposta a ele não para destruí-lo, mas para edificá-lo. E a gente vai ver um exemplo muito interessante sobre isso. Tá? E essa palavra neged é procedente da palavra nalgad, ou nagad, que significa ser conspícuo. A palavra conspícuo significa alguém facilmente percebido, notável e digno de respeito pela sua sabedoria, qualidades intelectuais, alto grau de cultura e pela qualidade do seu trabalho. Desculpa, gente, somos nós, as mulheres auxiliadoras. Fiquei muito interessante nisso. Alguém que faz o outro saber, aquela que comunica a sabedoria, que interpreta, que manifesta, que avisa. Qual é a mulher que sempre avisa o marido assim, depois o marido não ouve, a gente fala assim, eu te avisei. Que avisa, que responde, que corresponde, que denuncia. Olha só, a mulher também denuncia, ela está ali para isso também. Que fala, que declara, que conta, que anuncia, que relata, que informa, que notifica. Uma mensageira. Olha quanta coisa. Está envolvido no contexto de auxiliador idôneo. Ou seja, é uma mulher que está ali auxiliando também com o quê? Com a sua sabedoria. Comunicando. Olha o que a gente viu. Sujeitando... enchei-vos uns aos outros do Espírito Santo como? Falando. Então, mulher fala, né? Fala e fala muito. Homens, tem poucos aqui, mas eles sabem que mulher fala e fala muito. Mas ela fala, Deus deu esse dom para ela, as mulheres falam mais palavras, têm mais necessidade de falar do que os homens, é para a sua edificação. Né? E essa palavra aqui, osso, que é etzen, né, significa essência, substância, o próprio ser. Então, quando ele está falando, esse é osso do meu osso, ele está dizendo, ela é feita da mesma substância. Ela é feita do meu próprio ser. Tá? E essa palavra aqui, deixar pai e mãe, muito importante para a gente lembrar do que foi dito na aula passada com relação aos filhos. Essa palavra deixar é a palavra Alzab, que significa deixar para trás, deixar só, abandonar, soltar, afastar-se de, deixar ir, libertar, deixar livre, apostatar. É duro, né? Com pai e mãe, a gente fala assim, poxa, meu filho vai ter que me abandonar, meu filho vai ter que me deixar, né? É tão pesado isso, mas é a realidade. Por que é a realidade? A gente vai chegar lá, não vou falar agora não. Por quê? Porque ela fala assim, ó, deixará o homem pai e mãe para se unir à sua esposa. Essa palavra unir, que é a palavra dalbak, que significa grudar-se-á, colar, unir-se, juntar-se, permanecer com, se apegar, ligar-se a. No contexto aqui de se tornar uma só carne, um só corpo, uma só substância, um novo corpo. Não é mais o homem e a mulher, mas é um corpo só. Uma nova substância formada, que juntos eles formam uma nova substância, um novo ser. Tá? Então, como, eu vou dar um exemplo aqui. É como se... Quem aqui conhece Durepox? Todo mundo aqui conhece Durepox? Como é que vem a caixinha do Durepox? Ela já vem misturada? Não. Você tem que pegar duas substâncias que juntas formam o quê? Uma amálgama. Depois que aquilo juntou, tem como separar? Não. É isso que Deus quer para o casamento. Esse é o exemplo, que a gente esteja assim, ó, unido. Já não somos mais dois, somos um. Nos tornamos juntos o quê? Um novo ser, uma nova pessoa, que é indissolúvel, é inseparável. Tá? Então... Papais e mamães, não tem mais o filhinho do papai, não tem mais o filhinho da mamãe. Depois que o seu filho casa, ele deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e aí você se torna o quê? Parentela. Dói, né? Dói, mas não foi isso. Não é isso que Deus falou? Quando falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Mandou levar pai e mãe? Não, é parentela. Mas isso não é ruim.
tá? Seus filhos vão continuar honrando. Esse abandonar aqui não significa que você não vai honrar. Honrar continua sendo o seu mandamento. Não significa que você vai deixá-los à sua própria sorte. Não. Tá? Até porque, se a gente for entender o contexto de justiça da Bíblia, a Bíblia não fala que os filhos é que têm que entesourar para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Que o homem justo, ele deixa herança não só para os filhos, mas para os filhos e os filhos dos filhos. Então, se você for parar para pensar, quem está saindo desse contexto ali de proteção, de riqueza, de bênção, é o filho. Os pais têm que estar o quê? Estruturado. Quando isso não acontece, é porque houve um erro. E esse erro não foi dos filhos, ok? Então, a gente precisa entender esse contexto, porque fica parecendo assim, mas relegou os pais à própria sorte. Tá, mas os pais fizeram o papel deles? Foram justos diante daquilo que a palavra manda? Que são eles entesourarem para os filhos? Então, a gente não pode achar que isso é uma injustiça quando nós mesmos não estamos praticando a justiça conforme a palavra ordena. Tá? E a gente viu na aula passada que o nosso papel é o quê? É nos tornar inúteis na vida do nosso filho. Inúteis, entre aspas, ou seja, depois que seu filho aprendeu a fazer as necessidades fisiológicas dele no vaso, você continuou botando fralda? Não. Então, depois que ele começou a comer sozinho, você continuou dando comida na boca? Não. Por quê? Ele cresceu, então não faz mais sentido aquilo que ele já sabe fazer, você continuar fazendo para ele. Então, a tendência é você se tornar cada vez mais inútil. Eu não sou mais útil para dar comida na boca do meu filho. Eu não sou mais útil para trocar a fralda dele. Eu preciso que ele se torne não mais dependente, mas interdependente, ou seja, um cooperador e não um parasita. Não um sanguessuga que vai ficar ali o tempo todo dependendo de mim, dependendo da mamãe, dependendo do papai, ok? Ele precisa se tornar um cooperador, não só da família, mas do corpo de Cristo. Porque de Deus nós somos cooperadores, nós somos interdependentes. Tá? E por que Deus quer que a gente seja no matrimônio? Lá em Malaquias 2, 15 a 16, eu vou ler na versão Almeida do século 21, que diz assim: não foi o Senhor que fez deles, homem e mulher, né, um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Em outras versões está uma semente santa, uma semente divina. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com a sua esposa desde a juventude. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência. Essa palavra aqui que foi usada para veste de violência significa homem que trata com violência, com crueldade, com injustiça, com ameaças, com danos. Tá? Diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Então, aqui ele está falando de fidelidade, ele está falando também de um contexto de violência. Então, o meu marido me agride, meu marido me ameaça, eu vou continuar me submetendo a ele? Você vai se submeter ao propósito do Senhor na vida dele. Vai até a delegacia, denuncia ele vai preso e o propósito do Senhor vai se cumprir na vida dele, porque lá ele vai se arrepender e aí ele vai retornar para a sociedade. Entendeu? Assim que você vai se submeter ao marido que agride você. Hashtag fica a dica, tá bom? Malaquias 2, 15 e 16, eu li na versão Almeida do século 21. 2, 15 e 16. Tá? E aí ele está falando aqui, por que o Senhor fez o matrimônio? Né? Por que Deus fez deles um só, uma unidade? Porque queria uma descendência santa. Lá em Levítico 19, 19, eu não vou ler, mas a palavra deixa claro a desaprovação do Senhor, né? Como que isso é, de uma certa forma, abominável ao Senhor, a questão dos transgênicos e dos híbridos, ou seja, mistura de sementes e mistura de diferentes espécies de animais. Então, por que Deus quer que você seja um com o seu marido? Porque se vocês forem dois, essa semente que vai ser gerada a partir de vocês vai ser corrompida. Vai ser uma semente adulterada, vai ser como se fosse uma semente transgênica, não vai ser uma semente santa, não vai ser uma semente pura. Ok? E não é isso que o Senhor quer para a gente.
até porque tanto o hibridismo como a transgenia, ela vai gerar frutos que, na esmagadora maioria das vezes, são infrutíferos, são inférteis. Eles não geram frutos. Um animal híbrido, ou seja, um exemplo aqui, o cruzamento do cavalo com o burro. O cruzamento do cavalo com o burro vai gerar o jumento, não é isso? É o contrário? É o cavalo com o jumento que gera o quê? O burro? Que gera o burro, isso. O cavalo com o jumento que gera o burro. Troquei aqui. É improdutivo, ou seja, esse burro que foi gerado a partir desse cruzamento, você pode botar ele para cruzar com outro burro ou com outro equino, não vai gerar fruto. Isso. Não vai gerar fruto, ou seja, vai ter problema. Se Deus falou para não misturar, é porque é para não misturar. Hoje a gente está vendo a nossa alimentação cheia de problema, por quê? Transgênicos, sementes misturadas, isso vai fazer mal para a gente, isso vai causar mutações, inclusive, em nós, mutações genéticas. Então, isso não é bom, e Deus deixou claro isso. Da mesma forma, Ele também não quer que marido e mulher sejam dois, Ele quer que seja uma única semente, uma semente santa que vai gerar uma outra semente igualmente santa, tá? E como é que a gente faz isso? Perdão. Antes de eu falar aqui. Isso, tá? Então, Deus, ele não criou quando Deus criou o homem, vou dar um exemplo rápido aqui. Lá em Gênesis fala que Deus criou o homem, e aí fala assim, macho e fêmea os criou. Então, quando Deus criou, Ele não criou dois seres, Ele criou um só, ok? Depois que Ele criou um só, e dentro desse um só ser já estava incluído macho e fêmea, concordam? Quando Deus criou, Ele criou um só. Deus criou o homem, macho e fêmea. Fala o homem, macho e fêmea. Ou seja, os dois estavam em um. Isso Ele criou. Mas quando Ele foi formar, Ele formou um novo ser? Não. Quando Ele foi formar, Ele tirou de dentro de onde? Do homem. Primeiro Ele criou, depois Ele formou. São duas palavras diferentes. Primeiro Deus criou um ser humano só, um homem só. E depois Ele formou, tirou da costela do homem e formou a mulher. Ou seja, Ele tirou da mesma substância. Não foi isso que a gente viu, o osso? A palavra osso é a mesma substância, o mesmo ser. Ele foi lá e tirou e formou a mulher. Então, Deus não fez dois, Deus fez um. Aí você pensa assim, tudo que Deus criou, Ele falou que era bom, certo? Mas quando Ele viu essa situação do homem, Ele falou o quê? Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Por que não é bom? Porque se Deus fizesse o homem completo em si mesmo, como era quando Ele criou, era bom. Mas quando Ele viu que o homem estava só, que não havia ninguém que lhe correspondesse, tanto alguém que lhe fosse uma ajudadora para lhe corresponder, mas também uma opositora quando necessário. Se o homem fosse completo em si mesmo, ele ia se tornar o quê? Orgulhoso. Ele se basta. Ele não precisa de nada. Então, Deus falou assim, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos tirar de dentro dele uma outra pessoa, mas que é a mesma substância. E aí, esse é o mistério. Quando a palavra fala, o mistério de Cristo e a igreja, nós fomos tirados de onde? Nós fomos tirados de quem? Nós fomos tirados de Cristo. E o nosso papel é o quê? Sermos enxertados novamente nele. Nós estamos o quê? Religados. Quando nós permanecemos nele, nós temos vida. Da mesma forma, um casamento. Quando os dois se tornam um, a vida. O Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então, essa é a forma que Deus quer, a forma que Deus criou, para que os dois novamente se tornassem um. Se tornassem um como? Através da submissão. Por quê? Quando Deus separou o homem da mulher dentro do mesmo ser que foi criado, ficou dois seres o quê? Diferentes. Uma parte ficou para um, outra parte ficou para outro, certo?
Então, você só tem um ser novamente completo quando? Quando há unidade. Completo em quê? Em Deus. Separados, eles estão completos. Estão formados, ou não? Mas em Cristo, eles são um? Não. Eles só são um quando eles estão em unidade. Por isso que Deus fala assim, ó, quando 2 ou mais estiveres reunidos em meu nome, eu me manifestarei, eu me farei presente. Ou seja, é na unidade, quando se tornam um, tá? E só tem como se tornar um através da maturidade, da cooperação e da submissão mútua, tá? E para isso a gente precisa discernir o papel de cada um no casamento. Lá em Efésios 5, agora sim a gente vai ler Efésios 5, Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Obrigado, marido. Ao seu próprio marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Cristo fez tudo isso para quê? Para nos apresentar para Ele mesmo, tá? A si mesmo como? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher, amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E a gente vê de novo esse versículo que foi dito lá em Gênesis, sendo repetido aqui. E se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós... Cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, aqui a gente está vendo que o papel do homem, vamos começar aqui pelo papel do homem. O papel do homem é semelhante ao papel de Cristo. E o papel da mulher é semelhante ao papel da igreja. E qual é o papel do homem? Eu vou ler aqui alguns versículos, pela correria, talvez eu não consiga ler todos, mas eu queria ler todos, se não der, vou resumir aqui. Provérbios 24, 27, eu vou ler na Nova Bíblia Viva, diz assim: para o homem, cuide primeiro dos seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a construir sua casa e formar sua família. Então, a gente vê aí o homem como provedor. Salmo 128, 1 a 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. E aqui eu recomendo que isso aqui, na verdade, não está se tratando só de homem, mas de homens e mulheres também. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Vou ler na NVI. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Tá? Então, estou falando aqui de vigilância, coragem, fé, força. Gênesis 18, 19, na parte A. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, a gente está vendo aqui que o papel do marido é dar a vida como Cristo amou, deu a vida para a sua igreja, conduzir com propósito, ordenar, governar pelo serviço e pelo exemplo, prover física, emocional, espiritual, sexual e financeiramente,
proteger, cuidar, ser o sacerdote, santificar, edificar a mulher e apresentá-la a si mesmo e a Cristo, de maneira gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, e para isso santificando ela pela lavagem de água, ou seja, pela palavra, por aquilo que ele fala, tá? E aqui a gente tem um problema para resolver com relação a isso aqui, para os homens entenderem o papel dos homens. Por quê? Um homem só vai conseguir fazer aquilo que a palavra está mandando aqui, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja, se ele estiver seguro da sua própria masculinidade, do próprio amor que Cristo tem por ele, que a palavra fala o quê? Que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tá? Então, ele precisa estar seguro da sua masculinidade, ele precisa saber que ele é amado por Cristo, porque Cristo é o cabeça dele, ok? Não é isso? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da esposa, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da esposa, e a esposa é o cabeça de quem? Dos filhos. Tá? Então, ele precisa saber qual é o seu papel, a sua função, estar seguro da sua masculinidade para poder dar a sua vida. Só que a gente está vendo, na nossa geração principalmente, homens inseguros, homens imaturos, homens esvaziados de virilidade, de varonilidade, como diz a palavra, homens emasculados. O que é o homem emasculado? Naturalmente falando, o homem emasculado é o homem que foi capado, ok? É o eunuco, como diz como a gente vê na palavra. Mas espiritualmente falando e filosoficamente falando, um homem emasculado é um homem que se esvaziou da sua própria virilidade. É um homem que se esvaziou da sua própria masculinidade. E isso está gerando um problema. Porque os homens, em vez de estarem dispostos com coragem a se sacrificar e dar a vida, como eles estão tendo comportamentos análogos ao comportamento feminino, o que eles querem? Eles querem ser amados. Eles querem ser idolatrados. Em vez de dar a vida, eles querem que a mulher dê a vida a eles. E isso é um comportamento que está totalmente oposto ao que a palavra manda. Tá? A própria palavra matrimônio, ela deixa claro que é uma instituição que foi criada para favorecer a mulher, que é a mãe. Essa palavra matrimônio vem de mater e monium, né? No caso, mater é mãe, e monium é recebido, e esse recebido aí, ele é recebido tanto a mulher que é recebida pelo marido, como a mulher recebendo a provisão, a herança, o dote, o sustento. Então, o homem precisa estar preparado antes de casar para ser maduro. O casamento não é um lugar para imaturidade. Agora, eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas tem uma frase muito interessante que diz assim: homens imaturos não... Como é que é? Homens imaturos não casam, homens imaturos estragam ou destroem a vida das suas mulheres. Alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o casamento é um lugar de alguém que já foi forjado na maturidade. Alguém que está disposto a submeter. Lembra que a gente falou que só há submissão quando há maturidade? Que um filho, enquanto é menor, um herdeiro, enquanto é menor, ele nada difere de um escravo? Por quê? Porque ele não tem maturidade. Ele não entende. Então, ele está ali só na posição de quê? Eu quero receber. E não daquilo que ele está disposto a dar ou que a mulher está disposta a dar. Tá? Então, o matrimônio é justamente esse lugar seguro, onde a mulher tem a possibilidade de exercer a sua missão, o seu papel, a sua feminilidade. Tá? E a gente viu que Cristo deu a sua vida em favor da igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. E gloriosa, sem mancha, nem mácula, nem ruga. E é interessante isso, porque a palavra gloriosa também vem de quê? De majestade, de realeza, ou seja, apresentar para ele mesmo como uma rainha, como alguém de valor, como alguém nobre, como alguém de importância. Então, a gente vê que um homem que realmente está dando a vida pela sua esposa, isso se mostra pela forma como a mulher dele se apresenta. Como é que a sua mulher está se vestindo? Como é que você está investindo na sua mulher para que ela se apresente para você mesmo
e para os outros, né, como uma igreja gloriosa, como uma mulher gloriosa, majestosa. Ah, Camila, mas meu marido não investe em mim, não. Ele não está pagando meu salão, ele não está pagando minha roupa. Mas por fé e por sabedoria, o que você faz? Você mesmo se cuida. Você mesmo, sendo possível, na medida das suas possibilidades, invista nas suas roupas. Você já honra ele por fé, como se ele estivesse fazendo por você. Você já se apresenta dessa forma. Você já se mostra de maneira gloriosa para que ele seja honrado. E não tem nada a ver com dinheiro, porque você pode se vestir muito bem, se elegância, glória, majestade estivesse ligado somente a dinheiro, todo rico tinha bom gosto. Todo rico se vestia bem, concorda comigo? E o que tem de rico cafona, o que tem de rico que não se veste bem, então não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o quê? Aprender. Aprende. Tudo é possível você aprender e fazer, tá? Então, se a sua mulher está desleixada, está largada, sinal que você não está cuidando direito da sua mulher. Você não está apresentando ela para você mesmo como uma igreja gloriosa, tá? E o exemplo disso, que também é uma figura de Cristo, é o rei Assuero. Rei Assuero não poupou investimentos para que todas as mulheres que seriam apresentadas para que ele escolhesse a sua esposa, a sua rainha, ele não poupou esforço. Pensa lá, 1 ano aquela mulherada toda lá, se cuidando, com tudo que era de mais caro, com os óleos todo bom da vida lá, roupa das melhores, as vestes das melhores. Já pensou? 1 ano se cuidando, se tratando só para o casamento. E isso não é só para o dia do casamento, é para sempre. Que às vezes você investe muito no casamento e depois o resto fica tudo largado aí. Aí reclama, mas a minha mulher em casa só usa a roupa do deputado, do vereador. Você está comprando uma roupa para ela boa também, para ela ficar em casa, ou é só para sair? Se você não investir para ela sair com a roupa bonita também em casa, ela não vai usar roupa de sair dentro de casa bonita, não. Ela vai economizar a roupa boa só para sair. Aí você que lute dentro de casa. Então, tudo depende do quê? Do seu investimento. Então, cuidado com o que você reclama, que às vezes é você mesmo que está promovendo, ou deixando de promover pela ausência de investimento nessa área. Tá? Onde é que eu parei? Isso, aí o rei Assuero é essa figura de Cristo, e ele apresentou, e aí a gente vê a rainha Esté, né, que é uma figura também da igreja, sendo apresentada para ele mesmo, de maneira o quê? Gloriosa, a mais bela de todas, né? Uma figura de rainha, uma figura real ali, tá bom? E aí agora a gente vai entrar qual é o papel da mulher. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Essa palavra casa que está aqui é a mesma palavra usada para descendência. Por exemplo, casa de Davi, casa de Judá, casa de Israel. Está se referindo à descendência. Tá? Então, às vezes, as pessoas pensam assim, não, a mulher sábia tem que edificar o marido. Não, ela pode edificar o marido, mas não é o papel dela. A mulher sábia edifica a casa, e a casa está se referindo ao lar e aos filhos, à descendência. E quem edifica a mulher? O marido. Ok? Cristo falou, eu edificarei a minha igreja. O papel do homem é edificar a mulher. Tá, e quem edifica o marido? Cristo. É sempre o cabeça é o que edifica. Ok? O cabeça, Deus edifica Cristo, Cristo edifica o homem edifica a mulher edifica os filhos. Cada um no seu papel. Quando isso é invertido, a casa cai. Dá ruim. Tá? Então, a mulher sábia edifica a sua casa. E, às vezes, até faz assim, a mulher sábia edifica a casa. Mas o homem está dando ouvido para a sabedoria da mulher? A gente não viu aqui o papel da auxiliadora? É muito fácil falar quando a casa está dando ruim. Tá vendo? Está dando ruim porque a mulher não está sendo sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Tá, mas você está ouvindo a sabedoria da sua mulher? Ela é a sua auxiliadora. Ela é a parte ali que tem esse discernimento. Quando fala assim que a mulher, que os homens precisam tratar a mulher como vaso mais frágil, esse frágil aí está no sentido de sensibilidade, de discernimento. Você precisa dar ouvidos. E também com relação à questão emocional. A mulher, de fato, ela é mais
sensível, ela exige mais cuidado, justamente para quê? Para que ela possa desempenhar esse papel de feminilidade, que é um papel de nutrir, de cuidar, de gerar, e tudo isso demanda... Gente, vocês vão me deixar terminar hoje, vocês não vão embora, não. Ah, mas não vão, não. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ela precisa edificar a casa para que a casa também seja um lugar acolhedor, onde ela vai ser a mediadora para preservar a comunhão dentro do lar. Eu não vou ler esses textos todos aqui, não, porque senão vai dar ruim. A gente vai ver aqui, então. Vamos lá. Vamos agora para os problemas de como... o papel da mulher. Nutrir a casa, comunhão, gerar os filhos, ok? Edificar o lar como um todo, ali mantendo o clima de comunhão, a forma como a mulher prepara uma casa, a forma como a mulher arruma. O homem ele pode gerar todos os recursos para construir uma casa, mas isso não vai se tornar um lar. Tem que ter o papel da mulher ali, tem que ter a mão da mulher. A mulher vai lá e bota uma decoração aqui, e faz um negócio ali, e faz um negócio aqui, e aquilo ali se torna um lar. Se fosse o homem só, ia ser um caixote, entendeu? Se tivesse só no cimento, estava tudo certo. É ou não é, os homens? Os homens são práticos, gente. Homem é prático. Se tivesse um puff no meio da sala ali, com uma televisão, uma panela só, né? Um prato só, um garfo só. Homem é prático. Então, isso não torna o quê? Um lar. Esse é o papel da mulher, de nutrir, de aconchegar, de tornar o lar um lugar de comunhão, de fazer questão de sentar à mesa, de juntar os filhos. Não é isso que fala? A mulher, lá no Salmo 128, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho da sua mão comerá, feliz será sua esposa como videira frutífera ao redor, e os filhos ao redor da mesa. A mulher é essa videira frutífera, é aquela que está nutrindo ali para gerar a casa e aquele ambiente. Tá? Então, a missão principal dessa mulher é estar no interior da casa. Lá em 1 Timóteo 2, 14 e 15, tem um texto muito interessante que diz assim: e Adão não foi iludido, ou seja, ele caiu conscientemente, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. Na NBV está assim: as mulheres serão salvas, dando à luz a filhos. Então, qual é a missão principal da mulher? Gerar filhos. A missão principal da mulher é ser mãe. Ai, Camila, pleno século XXI, que machismo. Foi Deus que falou. É ser mãe, sim. É ser mãe, sim. Aceita. Eu quero trocentos, tem gente reclamando. Eu estou com um pedindo mais para Deus. Deus já levou 2. Eu vou povoando o céu enquanto isso, mas está tudo certo. Então, a missão da mulher é essa. E o que impede o cumprimento da missão principal da mulher? Em primeiro lugar, a ignorância. Muitas mulheres não sabem que essa é a sua missão principal e acabam transformando missões secundárias, que até são, às vezes, missões que Deus tem para ela, propósitos que Deus tem para ela, mas que, às vezes, não é naquele tempo. Porque, primeiro, é preciso dar atenção aos filhos, que é a missão principal. Depois que a missão principal estiver encaminhada, concluída, aí sim, você vai desempenhar as outras funções, os outros propósitos que o Senhor tem para você, mas a missão principal não pode ser deixada. Então, esse é um impedimento, a ignorância. Às vezes, as mulheres não têm entendimento disso. Tá? Mas Deus perdoa o tempo da ignorância. Ah, Camila, eu não sabia, já criei meus filhos, eu trabalhava fora e eu quase não dava atenção para minha filha, mas, glória a Deus, está encaminhada, está no caminho do Senhor. Aleluia, Deus perdoa o tempo da ignorância, mas agora Ele chama todos ao arrependimento. Agora você já sabe. Então, se tiver mais filho, se apruma. Tá? Alô? Tudo bem? Outro problema, homens imaturos que não viabilizam a missão da mulher, porque não estão cumprindo seu papel de provedor, forçando as mulheres a irem trabalhar fora para prover a casa. Tá?
Eu ia dar um exemplo aqui muito especial, mas como ela não está aqui, ela me autorizou, mas ela não está aqui, então eu não vou dar esse exemplo, não. Vou passar adiante. Tá? Mas isso é um problema sério. Os homens, pela sua imaturidade, acabam forçando, e por serem negligentes na sua responsabilidade de prover o lar, acabam forçando as mulheres a trabalhar fora. Tá? Lembrando, os homens também, às vezes, estão na ignorância. Ok? Deus perdoa o tempo da ignorância. Agora vai prover a sua casa. Vai ter com a formiga preguiçoso. Deixa a sua mulher cuidar dos filhos em casa. Outro problema, mulheres que não querem estar em casa. Tem esse problema também. Tem mulheres que não querem estar em casa e estão tornando a sua missão de mãe algo secundário, priorizando propósitos pessoais que às vezes nada tem a ver com o plano de Deus, ou que até tem, mas que ainda não é o tempo, tá? E existem ainda os casos piores ainda, que são as mulheres que nem querem ter filhos. Essas daí são as feministas, né? E, infelizmente, a gente está vendo muito caso de homens feministas, que também não estão querendo ter filho. Só misericórdia. Tá? Por que elas não querem ter filhos? Porque a maternidade é um sacrifício. E por que a palavra fala que a mulher será salva pela maternidade? Lá em Marcos 8,35, na versão NVI, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, a mulher está ali para dar a vida em favor dos filhos, e com isso ela também está sendo salva, porque ela está perdendo a própria vida, perdendo entre aspas, porque eu estou ganhando minha vida. Ensinando e instruindo meus filhos, minha filha e meus filhos em casa. Mateus 18,5. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Então, quando você fala, não quero ter filho, não quero cuidar dos meus filhos, você está deixando de receber o Senhor. Quando você recebe os seus filhos, você está recebendo o Senhor. Então, não pense dessa forma, tá? João 12, 24 a 25, pela NBV, diz assim: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Eu quero frutos que permaneçam. Eu vou fazer tudo o que for preciso para dar a vida em favor da minha filha e dos filhos que Deus me der, sejam eles espirituais, seja ele físico. Porque essa é a verdadeira vida. É eu cumprir aquilo que Deus me chamou. Tá? E aí, então, você percebe como a missão da mulher está sujeita à missão do marido. Um está sujeito à missão do outro. Se o homem não cumprir a sua missão, a missão da mulher também fica comprometida. Por isso que a palavra fala, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, ou seja submissos, estejam debaixo da missão. Ou seja, quando o homem está cumprindo a missão dele, é possível a mulher cumprir a dela. Mas quando o homem não cumpre a missão dele, não é possível. E aí acontece os homens querendo que as mulheres estejam indo o quê? Para a guerra. Os homens querendo que as mulheres vão para fora, para trabalhar, para fazer o papel que é deles, como foi o caso de Baraque, lá com Débora. Juízes 4, de 6 a 9, vou ler na versão NAA, diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, é um homem, tá? Parece nome de mulher, mas é homem. Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirige até você junto ao ribeiro de Quizon com os seus carros de guerra e suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. O Senhor estava falando com quem? Baraque. O Senhor entregaria nas mãos de Baraque, tá? Então Baraque disse a Débora, super viril: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, não irei. Super viril, né? Tenso. Se você não for comigo, não irei. Então a Débora respondeu: certamente irei com você. Mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Deus disse que entregaria na mão de quem? Baraque. Baraque falou: eu não vou, você vai comigo. Se você não for comigo, eu não vou. Então a honra não vai ser sua. Deus chamou a mulher para honrar o homem, respeitar o homem. Mas quando o homem abre mão do papel dele, ele perde a honra. A honra vai ser dada para a mulher. Isso é muito grave, tá?
certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Tá? Então, homens, não abram mão do seu papel, não abram mão da sua autoridade. Busquem no Senhor, vocês se encherem dessa autoridade, dessa virilidade, para que vocês possam cumprir o papel de vocês e permitir, liberar suas mulheres para que elas sejam também cumpridoras da palavra dela, e aí você vai ser honrado. Você vai estar gerando essa honra, e essa honra vai ser devolvida para você. Tá? Vocês mesmos precisam viver intencionalmente com hombridade, virilidade, honra e sacrifício para preservar a sua mulher, sua descendência e deixar um legado. Quando você manda a sua mulher para a guerra, você está deixando de preservar a sua mulher, a sua descendência e o seu legado. Tá? E esses homens fazem isso porque são homens como Ezequias, que não correspondem aos benefícios do Senhor para ordenar a sua própria casa, mas só pensam em ter paz e segurança para si mesmo. Eu não vou ler o texto todo, mas lá em 2 Reis, fala de Ezequias. Né? Ezequias se tornou o coração dele orgulhoso, e Deus falou para ele, olha, ordena a tua casa, porque você vai morrer. Você não vai viver, você vai morrer. Está lá em 2 Reis, no capítulo 20. Tá? Depois vocês leem o texto todo, e também tem uma partezinha lá em 2 Crônicas 32, 25. E aí vai. Naqueles dias, só vou ler aqui o capítulo 1, o versículo 1, 21. 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias fez o contrário. Ezequias se orgulhou, começou a trazer o povo para a casa dele, os outros reis, os outros coisas. Olha quanta coisa eu tenho, olha meus bens, olha as minhas riquezas, e não ordenou a casa dele. Continuou se orgulhando, continuou se envaidecendo, narcisista, egoísta. Aí em 2 Crônicas 32, 25 diz: mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhes foram feitos, porque o seu coração se exaltou. Tá? E aí em 2 Reis 20, 16 a 19 diz: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, essa é a palavra, a resposta para ele dar: boa é a palavra do Senhor que disseste. Espera aí, eu acho que ele entendeu errado. Não, ele não entendeu errado. É porque ele estava pensando só nele. Porque diz assim: pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Tipo, que se dane meus filhos. Que se dane meu legado. Que se dane a minha descendência. O importante é que eu terei paz e segurança. Mas lá em Apocalipse a gente não vê assim: quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Toda vez que você estiver pensando em paz e segurança para você mesmo e não estiver pensando nos outros, vai vir repentina destruição a você. E aí, o resultado disso foi que no meio desse período de 15 anos de bônus de vida, né, que Deus foi lá, atendeu a oração de Ezequias, mas Ezequias não correspondeu, e deu 15 anos de bônus para ele. Ele orou, chorou. Deus falou: tá bom, vou te dar mais 15 anos de vida. No meio desses 15 anos, ele gerou Manassés. Ele morreu quando Manassés tinha 12 anos, e Manassés gerou. E Manassés passou a governar. E aí, lá em 2 Reis 21, 9, diz o resultado: e Manassés, de tal modo, fez errar o povo, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha o que vai acontecer com a sua descendência. Você não vai ser bem-sucedido. Você não vai ter sucessores que sejam pessoas que vão honrar o seu legado, que vão levar adiante aquilo que você depositou. Então, a gente precisa entender que esse é o nosso papel, não só no casamento, mas no corpo de Cristo. A gente precisa ter responsabilidade, maturidade, entender que nós somos edificar uns aos outros, e não ser egoísta, cada um pensando só em si mesmo. Se cada um fizer o seu papel, o homem tem o seu sacrifício, a mulher tem o seu sacrifício. No corpo de Cristo, cada um tem aquilo para se sacrificar, para edificar uns aos outros. E aí a gente vai entender na essência e viver na essência a submissão uns aos outros. O corpo de Cristo vai caminhar em unidade, vai haver avivamento, que é o que a gente tem buscado, tá?
e eu acabei não dando um exemplo aqui, mas eu vou dar agora, que se o casamento não andar dessa forma, e a gente vê um exemplo muito importante de alguém que não foi fiel. A gente precisa ser fiel uns para os outros. Lembra que a gente falou na aula retrasada? Não é fiel a, é fiel para. Se Ananias e Safira tivessem sido fiéis um para o outro e não um ao outro, eles foram leais um ao outro. E lembra que a gente falou que a gente pode ser leal ao que não presta? Eles foram leais um ao outro, mas eles não foram fiel para o outro. Se Safira tivesse sido fiel para Ananias, ela teria falado para ele, ela teria confrontado ele. Isso que você está fazendo não está certo. Eu não vou participar disso. Eu não vou ter comunhão com isso. E talvez os dois tivessem sido poupados, ou pelo menos ela teria sido poupada. Mas ela não foi um fiel para ele. Então, a mulher tem esse papel, como auxiliadora idônea, de também ser um fiel para o marido. Por isso que é contrário também, quando necessário. Entendeu? Que acabou que eu pulei essa parte aqui e não foi. Tá? Então, é isso, gente. Foi um prazer poder aprender junto com vocês, porque eu aprendi primeiro. Essa aula aqui foi terminada exatamente às 5 horas da manhã de hoje, que foi a hora que eu fui dormir. Por isso que eu falei, vocês vão me ouvir hoje. Tá? Perdão pelos 15 minutos aí de atraso, mas é porque hoje é a última aula. Que todos tenham sido edificados como eu fui edificada, como eu fui ministrada, que todos possam ter crescido como eu cresci, e que, se alguém não tiver assistido às outras aulas, eu sugiro que assista para poder entender melhor. A aula do último domingo foi colocada ontem, meia-noite, lá no YouTube, e a aula de hoje, posteriormente, vai ser colocada também no YouTube. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigada por esse tempo de aprendizado, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensinou, Pai, que nós precisamos nos submeter uns aos outros, Pai, para que haja unidade no corpo, Pai. Porque um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste, um corpo dividido não subsiste, uma família dividida não subsiste, um casamento dividido não subsiste, Senhor. Pai, o Senhor quer que sejamos um, feitos da mesma essência, e essa essência é o Senhor que nos dá e que nos gera, Pai, em Cristo, Pai, para que cresçamos até a perfeita medida da estatura de Cristo, a perfeita varonilidade, a perfeita maturidade de Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensinou, obrigada porque o Senhor nos exortou, nos disciplinou, nos corrigiu para aproveitamento, Senhor. Às vezes, Senhor, a correção parece motivo de tristeza, Senhor, mas a palavra fala que a tristeza, segundo o Senhor, produz frutos pacíficos de arrependimento, produz temor do Senhor, Pai, e é isso que nós precisamos. A Tua palavra fala que nós precisamos nos submeter uns aos outros no temor do Senhor. Sem temor não há submissão, e nós nem podemos nos submeter àqueles que se dizem cristãos, mas não temem ao Senhor. A Tua palavra diz, com esses nem sequer comais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina o temor do Senhor, nos ensina a viver em unidade, em submissão uns com os outros, Senhor, para que haja avivamento no nosso meio e para que haja crescimento, edificação para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, foi um prazer. Domingo